Amém. Comenta os irmãos com a paz do Senhor. Um dia muito feliz de podermos estar na casa do Senhor, nesse culto de Natal, né? はい、皆さん、主の平和、皆さんとこうしてそのクリスマス礼拝に、参加することができることを本当に嬉しく思います。 E como é Natal, vamos estar lendo aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2. では、ルカの福音書の2章を、初めに読みたいと思います。 No versículo 11, 11節。 Lucas 2, versículo 11. ルカの福音書2章の11節。 Diz assim: Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. 今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。 Vamos estar fazendo mais uma oração? 祈りましょう。 Querido Deus, nosso Pai, eu te louvo, Senhor Deus, eu te agradeço por esse dia que estamos aqui na tua casa, Senhor Deus, para estar aqui celebrando o Natal, Senhor Deus, nós queremos estar hoje, Senhor Deus, compartilhando a tua palavra, Senhor Deus, a tua palavra que ela é a verdade, a tua palavra que não volta para ti vazia, Senhor Deus, que hoje, Senhor Deus, o seu nome venha ser glorificado, que as pessoas venham ter a compreensão certa do verdadeiro Natal, Senhor, em nome de Jesus. Eu entrego a minha vida em tuas mãos, Senhor Deus, reconheço a minha dependência de ti, sem o qual eu nada sou e nada posso fazer. Eu dependo de ti, do teu Santo Espírito, Senhor. Usa a minha vida para falar com o teu povo. E eu repreendo na autoridade que há no nome, que é sobre todo nome, como foi louvado aqui. No nome de Jesus eu repreendo e ordeno fora daqui todo mal, todo espírito perturbador, tudo aquilo que tenta atrapalhar esse culto fora daqui agora, em nome de Jesus. Deus, nós entregamos, Senhor Deus, tudo em tuas mãos. Toma a direção desse culto para a glória do teu santo nome, é o que eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? ではご着席ください。 O tema da mensagem de hoje é Natal, o nascimento de Jesus. 本日のメッセージのテーマは、イエス・キリストの誕生クリスマス。 Nós vivemos numa época em que existe muita mentira, existe chamado aquele fake news, né? Notícias falsas. で今時の時代というのは嘘の情報だったりとかフェイクニュースが、たくさんあるようなその時代です。 E você vai ver sobre diversos assuntos, né? Lá na fábrica tem uns irmãos que gostam de política, tem outros gostam de coisas da Bíblia. E você vai ver que cada um busca o seu próprio interesse, né? As coisas que eles gostam. その人それぞれなんですけども、政治に関連している時事問題だったりとか、聖書的なニュースだったりとか、そういったことに興味を持っている人も、たくさんいます。 Mas aí você sempre vai ficar em dúvida, porque se você gosta de política, uma pessoa ela vai fazer um canal defendendo uma pessoa e a outra pessoa faz um canal defendendo outra pessoa e você nunca sabe onde que está a verdade. 政治的なニュースを見てみると、一方が擁護してもう一方がそれに対して責めたりとか、何が本当か何が嘘なのかということがなかなかね分かりづらいようなことがたくさんあります。 E a mesma coisa acontece com passagens da Bíblia. Muitas pessoas elas querem uma interpretação que seja favorável para ela, que seja mais fácil delas entrarem para o céu. Não querem um caminho estreito. 聖書に関することを調べると、今度は逆により簡単に天国に行く方法だったりとか、そういったことを何か自分の都合のいいものを探そうとします。 Então nós vemos que hoje em dia é muito difícil você discernir entre a verdade e a mentira. なかなかね本当と嘘を見分けることが、難しいような時です。 Na época de Natal, por exemplo, quando eu era criança, a lembrança que eu tenho era de Papai Noel. Eu não lembro de alguém falando de Jesus para mim, né, no Natal. 私が小さかった頃の思い出を振り返ってみると、クリスマスといえばサンタクロースの話ばかりで、イエス様についての話はなかなかなかったです。 Também tem aquela lembrança de que na época do Natal se reunia a família, se trocavam presentes, comia aquelas comidas gostosas ali no Natal, no Ano Novo. É uma época que a gente encontrava com muitos primos, né? Eu tenho bastante primo. Era uma época muito gostosa.
で、別だと、家族でみんなで集まって、クリスマス会をしたりとか、プレゼント交換をしたりとか、私の場合は家族がたくさんいて、いとこもたくさんいたので、みんな集まって、賑やかに、クリスマスを祝ってました。Mas eu tenho pouca lembrança de alguém falando sobre Jesus, embora eu gostava de assistir tudo que, quando era criança, assistia tudo que era relacionado a Natal. E ali, às vezes, aparecia alguma coisa que falava de Jesus, às vezes aparecia alguma coisa sobre o Papai Noel, e era esse tipo de entendimento que eu via ali. で、本当に当時からやっぱりイエス様の話についてはなかなか聞かれなかったですし、クリスマスを通してイエス様のことを学ぼうにもなかなか学べませんでした。Talvez você, daquela época que alguns pais que tinham melhores condições, falavam assim para o filho, deixa sua meia pendurada ali no varal que alguém vai colocar um presente ali para você. 例えば両親が子に対してクリスマスといえばということです、プレゼントをもらったりとかするものをだということを教わったりとかします。E as crianças, quando são inocentes, quando elas são pequenas ali, elas acreditam, porque toda vez de Natal, elas deixam a sua meinha ali e, de repente, no outro dia, aparece um presente ali. サンタさんが煙突から入ってプレゼントをくれるという話を小さい頃何も知らない頃に話を聞くと、それを信じて毎年クリスマスの時期になると、サンタさんが煙突から入ってプレゼントをくれるという固定概念が生まれます。Então a criança, até um certo tempo, ela vai acreditando que existe realmente esse Papai Noel, que ele realmente ele entra pela chaminé e que é realmente ele que está entregando o presente. で本当にサンタさんが実在して煙突に入ってみんなにクリスマスを配っているんだと、思ってしまいます。Mas depois essa criança ela começa a crescer, ela vai tendo entendimento e ela vai saber que tudo isso é uma história contada. 成長していくとそんな話は結局はおとぎ話だったんだと、思ってしまいます。Mas o que acontece é quando é contado uma historinha, uma mentira junto com verdade, a pessoa ela cresce sem realmente discernir qual que é o certo e qual que é o errado. 本当と嘘が混ざってしまうような時代に生きていくと何が本当で何が嘘なのかということを見極めながらとか生きないといけませんし、見分けるのにもかなり苦労します。Então hoje nós estamos aqui para falar que no Natal para nós é sobre o nascimento de Jesus. でも私たちにとってクリスマスといえばイエス様の誕生です。Mas para muitas pessoas elas vai ter Jesus como se fosse também uma história de Papai Noel. で多くの人たちはサンタクロースのことについてクリスマスといえばと話をしています。Então nós vamos ver, quando nós abrimos a nossa Bíblia, que você começa a estudar na sua Bíblia, você vai ver que em Gênesis, Adão e Eva eles foram enganadas através de uma mentira. 聖書を創世記から読んでみるとアダムとエバが騙されて嘘によって騙されてしまって、善悪のことについて知識を持ってしまったという話が書いてあります。Então você vai ver ali que o diabo ele entra na serpente e ela começa a falar com Eva e fala assim, olha, Deus disse que você morreria? Olha, Deus ele está te enganando. Deus sabe que o dia que você comer desse fruto aqui, você vai ser igual a Deus, você vai saber o bem e o mal. E dessa maneira o diabo enganou a Eva. 食べてはいけないという果実を食べてしまったら死んでしまうとアダムとエバは言われていたのでそれを守っていたんですけども、悪魔が蛇に入って蛇がそんなのは嘘だよ、神様が騙してるだけだよと、あなたがそれを食べれば善悪を見極めることができる、そんな能力を得られるよと、その蛇は騙したんです。Então ali a Eva ela fica meio que indecisa porque ela sabe que aquele fruto ele é do conhecimento do bem e do mal realmente, então é uma meia verdade, mas tem ali uma mentira junto, porque ele fala que não iria morrer, mas no dia que Adão e Eva comeram do fruto, eles tiveram uma morte espiritual e muitos anos depois eles tiveram a morte física também. で結局は食べてしまって騙されて食べてしまったわけなんですけども、即死することがなくて霊的な死を彼らは迎えることになって、そしてその先の未来で彼らは肉体的にも死ぬことになりました。
E essa morte espiritual, ela passa a todas as pessoas, elas passaram, essa morte espiritual significa estar afastado de Deus, apartado de Deus. 私たちにとってのその霊的な死というのは、その神様からその離れてしまっていることについてです。 Porque quando você lê na Bíblia, você vê que na viração do dia, Deus vinha ali no jardim do Éden e falava assim: Oi, Adão, tá tudo bem aí? Como é que estão as coisas? で、その本当に神様に近いのであれば、自分に近寄って、本当に自分の調子がどうなのかということを問いかけてくれるようなことができました。 Então hoje Deus ele continua falando conosco de diversas formas, mas nós não podemos ver Ele como Adão via. ただ私たちは神様をアダムとエバのように見ることはできません。 Assim como a minha esposa estava falando da minha filha, nós não estamos vendo Jesus, nós sentimos, podemos sentir, sabemos que Ele está aqui, mas nós não podemos vê-lo. 私の妻が言ったように、私たちは見ることができなくとも、神様を感じることができるんです。 Mas como está escrito na palavra de Deus, um dia todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus, Pai. ですが、聖句に書いてあるように、ピリピ人の手紙の2章に書いてあるように、すべてのものが身をかがめて、すべての舌がイエス・キリストは主ですと宣言します。 Você vai ver também que quando o diabo ele foi tentar Jesus, ele diz assim: salte-te daqui, porque Deus dará ordem aos seus anjos para que para que eles te guardem, para que você não tropece em pedra alguma. あなたがわざわざ神様に守られることがないように強められるだけだよということを言われました。 Vamos ler aqui em Lucas 4, 10. では、ルカの福音書の次に4章の10節を読みたいと思います。 Diz assim: Pois está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustentam nas mãos para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. 神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも、あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからです。 Então aqui o diabo agora ele usa uma passagem da Bíblia, ele usa a própria palavra de Deus para tentar enganar a Jesus. Só que Jesus, tendo conhecimento da verdade, ele se defende com a verdade. Ele fala assim: não tentarás o Senhor teu Deus. で、この場面は悪魔がイエス様を試みていたときに言った言葉でイエス様に対して飛び降りなさいと言って、それで飛び降りたら天使たちがあなたを守りますから、やってみなさいよとイエス様に対して言ったんですけども、イエス様は真実の言葉を持ってあなたの神である死を試みてはならないと言われているとイエス様は反論しました。 Você vai ver também uma outra passagem em Mateus, capítulo 28. マタイの28章でも別のことが教えられています。 Mateus capítulo 28, a partir do versículo 11. マタイの福音書28章の11節 até o 15. 15節まで。 Diz assim: E quando iam alguns da guarda chegando à noite, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. Reunindo-se eles com os anciões, deliberaram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando: Dizei que vieram de noite os seus discípulos e, enquanto dormíeis, o furtaram. Caso isto chegue aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E espalhou-se esta história entre os judeus até o dia de hoje. 女たちが行き着かないうちにもう数人の番兵が都に来て、起こったことを全部祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜、私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得して、あなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって指図された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって、今日に及んでいる。Você vai ver que, lendo no versículo 4, mais acima, diz que, aliás, a partir do versículo 2, fala que houve um grande terremoto e um anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra. E o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. No versículo 4 fala assim que os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos.
同じ28章の 2節から4節にはこう書いてあります。すると大きな地震が起こった。それは、主の使いが、天から降りてきて、石を脇へ転がして、その上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは、御使いを見て、恐ろしさのあまり触れ上がり、死人のようになった。Então você vê que mesmo aqueles guardas tendo uma visão dessa, tendo uma experiência dessa, mas por causa de suborno, por causa de dinheiro, eles aceitaram contar uma mentira. その万兵と言われているその兵士たちは、御使いたち、その天使たちが降りて、奇跡を見たにもかかわらず、そのお金を受け取って、その賄賂によって、その嘘を、他の人たちに言い広めました。E essa mentira que eles contaram diz na palavra de Deus que até o dia que foi escrito isso, diz que essa história é contada entre os judeus até os dias de hoje. その賄賂されたその、兵士たちはその、命じられた通りにその、言われたことをその、広めて、そのユダヤ人の多くの人たちに広まって今日に及んでいると書いてあります。Então sempre você vai ver que se conta uma mentira paralela com uma verdade. その本当の話もあれば、その嘘の話もあります。E as pessoas elas ficam confusas. そういったそれが混ざっていると、その多くの人たちはたくさん混乱します。Então existem muitas pessoas que são confusas até os dias de hoje. Elas creem em Deus com uma certa dúvida. で、その本当にたくさんのその混乱のゆえに、そのイエス様のことをその本当の意味でその信じている、分かっている人もいます。Mas hoje nós vamos falar aqui um pouco em Isaías, capítulo 9, versículo 6. イザヤ書の9章6節も皆さんと読みたいと思います。Vamos falar de coisas que são sustentadas por gerações até os dias de hoje. で、この時代までにその語られていることをその皆さんと読みたいと思います。Em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, ele fala aqui sobre o Natal, ele fala sobre o nascimento de Jesus, e diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. この9章6節ではそのクリスマスについて、イエス様の誕生について書いてあります。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。Essa passagem de Isaías ela foi escrita mais ou menos há mais de 700 anos antes de Jesus nascer, antes de ser cumprida. で、この予言はそのイエス様の誕生の700年前にその予言されていたことです。Você vê que quando alguém fala, hoje, nos dias de hoje, quando alguém fala de algo que vai acontecer durante o ano, e essa coisa que foi falada acontece, e as pessoas elas ficam admiradas, agora imagina algo que foi falado 700 anos antes. その1年前にその予言されていることがその実現すると、やっぱりそのみんなね、そのびっくりしてその関心もするかもしれないんですけども、これについてはイエス様の誕生の700年前に、されていた予言がその実現したのです。Então ali, né, todo o povo judeu ele tinha ali manuscritos dos profetas, tinham manuscritos, tinha a Torá, e entre eles estava Isaías e tinha essa profecia. その当時ではそのトーラ文書と言われているその手書きのその書物にその預言者たちがその書いて、その神様から掲示されたその預言が書かれてあって、それが実現しました。その預言者たちが書いた書物にその預言がその書かれていました。Então nós vemos aqui, amados, aqui para eles que tinham esses manuscritos, era somente uma promessa, mas um dia isso se tornou realidade. で、その手書きの書物に書いて、それがすべて実現しました。E aqui um profeta, sem saber de nada, somente inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus, ele começa a falar que o nome desse menino, o seu nome seria maravilhoso, ele seria conselheiro, ele seria Deus forte, ele seria também o Pai da eternidade e príncipe da paz. 聖句ではその不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると、その神様からのその啓示が書いてあります。Esse nome, amados, é o nome de Jesus. それがイエス様の名です。E aqui ele fala que é Deus forte.
ここにその力ある神と書いてあります。 Conselheiro, Pai da eternidade. 不思議な助言者、永遠の父。 Porque o Senhor Jesus que nos trouxe a eternidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 別の聖句に書いてあるように、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると書いてあります。 E também o Senhor Jesus ele disse que deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Jesus ele tem uma paz que excede todo o entendimento. イエス様がその与えられるその平安というのは、その世の中が与える平安とは全く異なります。 Então aqui começa o plano de Deus quando nós lemos ali em Filipenses. ピリピリ人への手紙を読んでみると、神様の計画についても書いてあります。 Filipenses no capítulo 2, eu sempre leio essa passagem. ピリピリ人への手紙の2章。 A partir do versículo 6 aqui fala do plano de Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. 6節から11節まで読みます。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまでも従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。Bom, quem esteve aqui assistindo no Dia das Crianças, né, nós fizemos um teatro ali e nós mostramos bem como que foi esse plano de Deus, o plano perfeito, o plano quando a segunda pessoa da Trindade, ela decide deixar a sua glória e se tornar como um de nós, se fazer carne, se tornando como um de nós. その数ヶ月前にあったその子供の日の礼拝で神様のその計画について、そしてイエス様がこの世に人として来られたその理由についても演劇の中で教えました。 No Evangelho de João também ele explica muito bem sobre essas coisas. ヨハネの福音書でも詳しくそれが書いてあります。 O Evangelho de João ele começa já no capítulo 1. 一章からそれが書いてあります。 João ele começa falando no versículo 1 também, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. 一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。 João ele começa falando que esse verbo, a palavra que é Jesus, ele também é Deus. ヨハネはそのイエス様についてイエス様自身も神であるということを教えてました。 Por isso que Isaías, quando ele fala do menino que foi dado, ele fala que ele é o Deus forte. だからその預言者イザヤはその一人の緑子、その一人の男の子が力ある神であるということと呼ばれると教えてました。 No versículo 2 fala assim que ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。 Isso quebra as religiões que dizem que Jesus ele foi um ser criado. Aqui ele fala que Jesus ele está desde o princípio e que todas as coisas foram criadas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. 多くの宗教は神様に作られたただの人間だということをそのイエス様について言っていますが、この聖句ではイエス様は初めに神様と共にいて、すべてのものはイエス様によって作られたもので、この方によらずにできたものはないと、一つもないんだと教えています。 E agora João, no versículo 14, ele fala assim que o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
Aqui eu começo a imaginar o João, pelas suas palavras, como foi ele, porque ele foi testemunha ocular, ele viveu tudo isso que ele está escrevendo aqui, ele andou com Deus, ele andou com o Filho de Deus. Quando Jesus, esse verbo, se fez carne, ele diz assim, nós vimos a sua glória, ele habitou no meio de nós, habitou conosco, ele era nosso amigo. ヨハネはイエス様が神様と共におられた方なのに、この方は人となって、そして私たちの間に住まわれて、私たちはこの方の栄光を直接見たんだと、その喜びをヨハネは書いてます。Diz que esse João ele se reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Olha como ele era íntimo de Jesus, era amigo de Jesus. で本当にヨハネといえばイエス様に本当に特別愛された、特別親しかった弟子としても知られています。No versículo 16 ele fala assim, da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. この方が父の身元から来られた独り子としての栄光であって、この方は恵みと誠に満ちておられたんだと言っていて、その恵みの上にさらに恵みを受けるということ、その立法はモーセによって与えられていることを教えています。Aqui agora João falando desse verbo que se fez carne, cheio de graça e verdade, que habitou, que ele andou nas cidades ali, que andou com eles, que subiu no barco com eles, esse Jesus, o Deus, o verbo que se fez carne, estava ali entre nós. でこの神である方が人となって私たちの間に住まわれたんだと書いてあります。Até os dias de hoje, se você quiser ir para Israel, a nação de Israel, é chamado a Terra Santa, o lugar onde Deus caminhou. であなたがイスラエルのことについて学ぶとしたら、イスラエルは何と書いてある、何と呼ばれているかというと、イエス様が生きた聖なる都だと教えられます。Se você tiver condições financeiras, você pode fazer uma viagem, uma excursão para essa terra. Você vai ver um país pequeno, mas que carrega todo esse peso histórico da Bíblia. もしね、予算的に、余裕があるならば、旅行でイエス様が歩まれたところを直接自分の目で確かめることができます。Ali, essa nação, a história dessa nação, ela é muito forte porque ela faz veraz a palavra de Deus. 本当にね、世界的には小さい国、ちっぽけな国かもしれないんですけども、そこには神の御言葉が生きた、示されている国でもあります。本当に強い国なんです。Por isso que eu estou falando de coisas que existem até os dias de hoje para nós. だからそれが、本当に今の私たちが生きている時代までも実在しているということを教わっています。Porque quando nós falamos de pergaminho, nós não estávamos ali quando escrevemos, quando for escrito o pergaminho, quando Jesus pisou nessa terra e ele morreu numa cruz há 2000 anos atrás, nós não estávamos ali. 私たちは直接ね、イエス様が十字架にかけられたその姿を見たわけではないです。Mas o local que ele nasceu, ele existe. O povo que recebeu, que viveu isso, existe até os dias de hoje. ただイエス様が生まれた生まれ故郷、イエス様が育った町、村が今でも存在しています。E como Deus, quando você lê no Velho Testamento, você vê algo muito interessante, que Deus ele falava assim, ó, quando vocês se afastarem de mim e vocês seguirem a outros deuses, vocês seguirem a idolatria, eu vou entregar vocês para outras nações, vocês serão escravos, vocês serão levados, a sua cidade vai ser destruída. E tudo isso aconteceu quando eles não receberam a Jesus. で聖書を読んでみると神様がもし、私ではなくて別の神々に仕える偶像に生きるのであればあなたは国の奴隷として使わすと、そういった厳しい言葉も投げかけました。E essa nação de Israel, então, ela foi ali destruída, essa nação que era a terra prometida, a terra que foi prometida para Abraão, ela deixou de ser posse dos seus descendentes. でイスラエルという国はアブラハムに約束されていた地だったのにもかかわらず一度滅ぼされるようなことをしてしまいました。E durante quase 1900 anos essa nação deixou de existir, ela deixou de ser nação. で約1900年ほどの間にイスラエルという国としての成り立ってはいなかったんです。Mas esse povo, os descendentes de Abraão, o povo que tinha uma promessa de Deus, que Deus tinha prometido que aquela terra seria deles para sempre, agora esse povo ele é disperso por todo o mundo.
ですが神様はアブラハムに約束した通り子孫たちが増えて増していってたくさんの地に生きています。Mas esse povo, para onde eles iam, eles tinham no seu coração: nós somos descendentes de Abraão, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo que tem uma promessa, vamos nos unir, vamos manter nós aqui, o povo de Deus. それが私たちもそうですし、私たちもアブラハムの子孫であって神の民なんです。E ali, os irmãos conhecem a história ali, quando Hitler matou ali milhões deles. でドイツの独裁者であるヒトラーがユダヤ人を大虐殺してしまったという歴史も皆さんも学んだことがあると思います。Diz que ele matou 6 milhões de pessoas. で600万人の、ユダヤ人たちを虐殺したと、報じられています。Ou então, mas mesmo matando tanta gente assim, como que esse povo conseguiu voltar para aquele lugar, reerguer aquela nação e fazer voltar a ser uma nação de novo? でたくさんの人たちが犠牲になったのにもかかわらず一つの場所一つの地にユダヤ人たちは集まって民としての国が成り立っていきました。E essa nação de Israel, ela é um pouquinho maior que o estado de Nagano. でイスラエルという国は標高が長野県より少し高いみたいです。Então, se você acha que o Japão é pequeno, então imagina um país que é do tamanho de uma prefeitura, de um estado do Japão, né? Um pouquinho maior só. でサイズ的にも日本よりも少し大きいみたいです。小さいみたいです。で面積でいうと長野県ほどの面積があるみたいです。Então nós vemos aqui, amados, porque ali está a promessa de Deus. でも本当に小さな国でも神様の約束がそこにあります。Se você estudar a história de Israel, você vai ver que tentaram destruir ele várias vezes. Até os dias de hoje se faz guerra a uma nação tão pequena. E aí eles levantam ali a muralha de ferro lá e derruba míssil e faz tantas coisas como se fosse um país enorme, como se fosse os Estados Unidos. で本当にたくさんの約束があってまるでアメリカのような、本当にたくさん素晴らしいものが、あるように思えて本当にとても小さい国なんです。Então, meus amados, porque isso é história para nós, é algo que existe até os dias de hoje. Você pode ir lá, você pode andar onde Deus andou. ただ私たちは自分たちの目で直接そして自分の足で神様が誠の神様が生きて生活されたところを見ることも、歩むこともできます。Ali quando nós lemos no começo que hoje nos nasceu um Salvador, é muito importante você entender isso, que é a necessidade de um Salvador. で救世主が救い主がお生まれになった、ことを学ぶと私たちがなぜ救いが必要なのか、救い主が必要なのかということも学ばないといけません。Por que você precisa de um Salvador? Por que você precisa de salvação? Por que você precisa ser salvo? なぜ私たちは救い主が必要で、なぜ救いが必要なのか、なぜ救われないといけないのか。Então, meus amados, só necessita de um Salvador quem vai perecer, quem não tem vida eterna, quem vai morar no inferno. Você precisa de um Salvador. もしあなたが地獄に落ちたくないと、永遠の死を体験したくないのであれば、救い主が必要です。A Bíblia fala assim em João 8,32 que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. ヨハネの福音書の8章32節に書いてあるんですけども、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと書いてあります。Sabe por que é importante, amados, conhecer a verdade? なぜ真理を知らないといけないでしょうか。Porque dependendo do jeito que você acredita, é a maneira que você vive. あなたが信じていることがあなたの生活スタイルに移されていきます。Se você acreditar em Jesus assim como você acredita no Papai Noel, não vai haver nenhuma mudança na sua vida. もしあなたがイエス様を信じないでクリスマスの他のおとぎ話を信じて生きるのであれば、あなたの人生には変化がないです。Mas se você realmente acredita em Deus, se você realmente acredita em Jesus, se você realmente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que é a verdade, isso vai afetar toda a sua maneira de viver. もしあなたが神様を信じて、イエス様を信じて、この御言葉のことについて全部信じているのであれば、あなたの人生にも変化だったりとか影響が与えられていきます。
Em Lucas 6,46, Jesus fala assim: por que vocês falam Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? ルカの福音書6章、36節に書いてあるように、なぜあなた方は私にその主よ主よと呼んでいるにもかかわらず、その私が命じたことを行わないのですかとイエス様は言いました。Então, meus amados, talvez nós moramos numa nação se diz cristã, その一部の人たちは自分がクリスチャンだと自称している人がいます。 mas estou falando do Brasil, né? No Brasil, considerado um país cristão. ブラジルはクリスチャン国家として呼ばれているので、ブラジルだったりとかクリスチャン国家もたくさんあります。 Você vai ver ali, né, um cartão postal de um Cristo Redentor, um Cristo enorme, uma imagem de escultura ali do Cristo. で観光地で最も有名なところはイエス様のイエス・キリストの銅像、その大きな銅像があります。 Mas você vê que ali no Rio, onde está esta imagem, mesmo assim é um lugar de violência, é um lugar de prostituição, é um lugar perdido. でも国としてはたくさんの罪を犯していて、暴力だったりとか姦淫だったりとか、本当にね不貧困に満ちたような国です。 Porque somente você ter uma imagem de escultura que Deus já disse que não era para fazer, né? Se você pergunta quem que autorizou a fazer aquilo, ninguém consegue saber de onde autorizaram a mudar a palavra de Deus para poder fazer imagem de escultura. Ninguém consegue responder essa, né? 誰が御言葉を勝手に変化を付け加えて銅像を作るように命じたのかと聞かれてもなかなか答えられないかもしれないです。 A Bíblia ela fala bem claro que não farás para ti uma imagem de escultura, nem do que está no céu, nem que está na terra, nem debaixo da terra. Não se prostrarás diante dela. 聖書の立法の中では天においても地においても地の下においても銅像を作ってはならないと、そして偶像にひざまずいてはならないと教えています。 Então não adianta a gente falar de Senhor, as pessoas chegam diante daquela imagem e falam Jesus, Jesus, mas não estão obedecendo a palavra de Deus que fala não farás para ti uma imagem de escultura. でイエス様よイエス様よと呼んでおいて何もイエス様が命じていることを行っていないでイエス様が神様が命じていることを従わずに勝手に偶像を作ってしまっている人がたくさんいます。 Então, se você realmente acredita em Jesus, você tem que pensar no que ele ordenou para você fazer. あなたが本当にイエス様を信じるのであれば、何をあなたに命じているかよく考えないといけません。 Se você acredita que um dia vai existir um juízo final que diz na palavra de Deus, então você vai viver uma vida com mais temor. あなたが最後の裁きについて学んでいくのであれば、本当の恐れを抱いていくはずです。 Então, se você acredita que existe um céu e inferno, você vai viver de uma maneira que você vai entrar para o céu. で本当に天国と地獄が存在していると、信じているのであれば、あなたは天国に行くために努力するはずです。 Eu assisti um debate muito interessante de um pastor e de um ateu. Ateu é aquele que não acredita em Deus. でとある建物があって、牧師と牧師ではない神様を信じない者の建物がありました。 Eles estavam falando uma conversa muito interessante. Eles estavam conversando sem discutir, sem brigar, somente falando o que eles pensam. お互いに議論して、激しい口論ではなかったんですけども、自分たちが考えていることについてお互いに論じ合ってました。 Então ali o ateu ele conversando com o pastor, ele fala assim, olha, mesmo eu não crendo em Deus, eu sou uma pessoa feliz. Eu sou feliz com a minha esposa, eu sou feliz com o meu trabalho, eu estou feliz com a vida, mesmo eu não crendo em Deus. とあるクリスチャンではないノンクリスチャンが牧師に対して、私は神様を信じてないけど、私は自分の人生に満足しているし、妻もいるし、私は幸せに暮らしてますよと言いました。 E o pastor ele deu uma resposta muito interessante. Ele falou assim, olha, nós estamos empatados porque eu creio em Deus, eu sou feliz também com a minha esposa, eu também sou feliz no meu trabalho, sou muito feliz com Deus. で牧師は幸せについて言えば私たちは同じですねと言いました。なぜならば私は神様を神様は信じているけども、私の人生にも本当に幸せに感じているし、私の妻もいて本当に満足しているし、仕事も本当に私も満足していて、神様にあって私はハッピーですよ、幸せですよと言いました。 Aí o pastor, muito sábio, ele falou assim, ó, nós estamos empatados então, felicidade amorosa, felicidade no trabalho,
Felicidade na vida. Nós estamos empatados a vida inteira até a morte. その幸せについて共通していることがあって、仕事だったりとか、愛情だったりとか、自分の人生の幸せや満足度に関しては試合で言うと引き分けみたいなものなんだけども、それは死ぬ時までそれは、引き分けですねと言いました。E aí o pastor fala assim, olha, e se você tiver certo, Deus não existir e a nossa vida acabar ali, nós acaba empatado também. ただもし例えばあなたが思っているように神は存在しないと思っているのであれば、死んだ時には天国にも地獄にも行かないし、結局は引き分けのまま終わりますよねと言いました。Mas aí o pastor fala assim, mas agora, se o ser humano precisa de um Salvador, se precisa crer no Salvador, se precisa se arrepender dos seus pecados para entrar no céu, então você tem um grande problema para resolver. ただ牧師が話を続けて、あなたが本当に救い主が必要であって、あなたが天国に行くためにはあなたが抱えている問題を解決しないといけないよと言いました。Matemática. それは数学的なことを言いました。Então, meus amados, se nós realmente cremos em Deus, nós temos que viver de acordo com aquilo que nós cremos. で私たちがこれからの行き先は自分が信じていること次第でそれが変わっていきます。Não adianta nós falarmos que cremos em Deus, mas nós vivemos como se fosse um ateu. でイエス様を信じていると口だけで言っても、それを実際に信じている通りには行わない人もいます。O Natal, para nós, ele tem que, embora Jesus não nasceu nessa data, dia 25, não se sabe ao certo a data que Jesus nasceu, mas uma coisa é certa, Jesus nasceu. クリスマスはイエス様の誕生日として知られていますが、実際には本当に12月25日に生まれたことは判明は明らかにされてはいないんですけれども、確かなことはイエス様が誕生したということです。O seu nascimento, ele mudou a história de antes de Jesus e depois de Jesus. でイエス様の誕生前と誕生後についての歴史があります。Esses amigos, o João, o Pedro, o Tiago, os apóstolos que andaram com Jesus, eles deram as suas vidas por ele. イエス様と共に生きたペテロだったりとかヨハネ、ヤコブたちはイエス様のために自分の人生を捧げました。Agora imagina, amados, se realmente os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus e com um corpo morto ali, você daria a sua vida? Você sairia para o mundo pregando uma mentira? Será que alguém faria isso? もし、例えば本当にイエス様の遺体が盗まれて、いるのであれば、あなたは嘘について嘘の福音を述べ伝えることになりますが、それを本当に続けることはできるんでしょうか？ Mas não, eles foram testemunhas oculares de Deus, de Jesus. Eles andaram com ele e viram a graça e a verdade nele. ただイエス様の栄光を直接見て、恵みと誠を直接見た者たちが証しをしているんです。E aí aquele pequeno grupo de homens agora eles saem pelo mundo audaciosamente e começam a pregar esse evangelho e faz com que esse evangelho chegue por todo mundo e chegue até nós. でイエス様と共に生きた少人数のグループが率先して福音を述べ伝えて、述べ伝えてそれを聞いた人たちが増していって、今の時代私たちも聞くことができます。Por isso que o evangelho chegou até nós. そのおかげで私たちは福音を聞くことができました。Porque eles deram suas vidas para que isso chegasse em nossas mãos. 私たちが福音を聞くことができるようにその計画を持っていたんです。Por isso, meus amados, hoje, num dia de Natal, o que você acredita? Como você crê em Jesus? クリスマスを通してあなたはイエス様について何を信じているんでしょうか？ Que você venha meditar realmente se você está crendo em Jesus como se crê no Papai Noel ou se você realmente crê que Deus desceu nessa terra e deu a sua vida e ele ressuscitou e ele vive até o dia de hoje. あなたが本当に信じていることがあるのであれば、イエス様がこの世に来て私たちのために私たちの罪を背負われて、そして死なれて、よみがえって、そして天に昇られたということを福音を信じてないといけません。Eu vou terminar com o meu testemunho que eu sempre conto, mas eu creio que pessoas novas vão ouvir ele hoje. いつも私が話をしている証を最後に話をしたいと思いますが、初めて来られた方もいるので、せっかくなので話をしたいなと思います。Eu sempre gostei muito de lógica, razão, matemática, né? Eu já falei isso para os irmãos. いつも数学だったりとかいろんな哲学的なことをよく考えてました。
Então, quando eu era criança, mais ou menos, eu cheguei à conclusão de que tanto o rico como o pobre, o bem-sucedido e o mendigo, eles acabam da mesma maneira, né? Acabam, eles morrem. お金持ちであっても、お金がなくても、立派なお家を持っている人でもあっても、ホームレスであっても、結局は最後は同じだと私は、確信してました。Então, aqui, meus amados, independente, daqui 50 anos, talvez, não, talvez daqui 80 anos, nenhum de nós já estejamos aqui nessa terra, não é verdade? ここにいる全員が50年後だったりとか、80年後まで生きているとは限らないです。Então, independente de você ter tido sucesso, ter tido casa, não tido casa, andado de carro bom, carro ruim, independente disso, todo mundo morre e volta ao pó. ね、どんなに立派なお家を建てても、小さいお家を建てても、住めなくても、すごいいい車を乗ってても、そんな大したことない車に乗っていても、結局は死ぬのは同じです。Eu tinha 11 anos quando descobri isso. 結論を見出したのは私が11歳の頃でした。E aí, quando eu tinha 15 anos, eu ouvi dizer que existia uma vida eterna. で、15歳で永遠の命が存在すると私は知りました。Então, quando me falaram que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aquilo foi, é isso. 私は神は実にその一人がお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるという、その御言葉を聞いたときに私はこれだと、確信しました。Então, eu com 15 anos, agora eu descobri a possibilidade de existir essa vida eterna. É isso que eu procuro uma continuação. で、15歳の時に永遠の命の可能性を見出して、知って、私は、このために生きるんだと、決心しました。Então, na minha matemática, na minha razão, assim como aquele pastor usou a matemática e a razão para falar com o ateu, eu cheguei à conclusão, eu não tenho nada a perder. Se eu vou morrer de qualquer forma, eu vou morrer lutando, vou morrer tendo esperança e eu vou sair com vantagem. Aquele que crê em Deus com aquele que não crê em Deus, o que crê em Deus tem muito mais vantagem. で、私自身は考えに至って、そして私が死んだら失うものがないんだったら、私は希望を持ちながら最後まで人生を全うしようと思いました。Então eu decidi, se existe Deus, se existe céu, se existe essa vida eterna, eu vou pôr minha vida nisso. 本当に神が実在して、永遠の命も実在して、天国も実在するならば、私はそのために生きるんだと、決心しました。Porque eu não tenho nada a perder. 失うことがないからです。De qualquer forma, todo mundo vai morrer mesmo, então eu vou morrer tendo uma vantagem aí. 結局死ぬのであれば、私は希望を持ちながら死ぬんだと、決めました。Assim como o pastor muito inteligente, muito sábio, ele falou assim, nós fica empatados. Se Deus não existe, nós está empatado aí para sempre. Mas se Deus existe, há uma grande diferença. 先ほど話をしたようにもし神が実在しないのであれば、信じているものを信じていないものは引き分けに終わるけども、明確な違いが神の存在によってあるんだと、話をしました。Então eu comecei com essa esperança de que Deus existisse, mas na minha caminhada com Deus, Ele foi se manifestando, e Ele foi respondendo orações, e foi fazendo milagres, e eu fui vendo que realmente Deus existe. では神様を信じて信じて生きることに生きるようになってからは私は神様が、私の人生に現れて掲示されて、神様の奇跡を私は体験したことによって本当に神様が実在するんだ、存在しているんだと、私はさらに確信を深めていくことができました。E aí eu descobri que quando eu estava ali no meu quarto orando e falando com Deus e pedindo, Deus me ajuda sobre a minha necessidade, eu preciso disso e daquilo, eu fui vendo que eu não estava conversando com a parede, não estava sozinho, realmente eu estava falando com alguém que se importa comigo. で自分のニーズだったりとか自分が必要としている助けを私は語っている時に壁に私は向かって話をしているのではなくて、神様に対して私は話を語っていたんです。Bom, daqui 3 meses eu vou fazer 45 anos, ou seja, se passaram 30 anos dessa experiência, desse encontro que eu tive com Deus. 約3ヶ月後には私は45歳、という年齢に達しますが、私が改心してから、30周年になります。で、私はその経験を経てから、受けてからもう30年経つことになります。E eu falo para você, eu não me arrependo nem um pouquinho disso.
私がこの道を生きることを決めたことに私は一切の後悔はありません。E não pense que vida de pastor é mil maravilhas, não. A gente dorme pouco. Hoje eu vim correndo do meu trabalho, mexi com fogo o dia inteiro, quase bato o carro agora dormindo, mas estou aqui pregando a palavra de Deus. 牧師だからといっていつも全てが順調にいっているというわけではなくて、私は本当に忙しく、睡眠時間が少ない時もあるし、今日みたいに仕事をして居眠り運転で事故ってしまいそうなこともあったりとか、いろんなトラブルもあるんですけども、私はそれでも神様の御言葉を述べ伝え続けてます。Porque o meu Deus ele tem uma promessa de vida eterna. 神様は永遠の命を約束されたからです。É algo que não se compara com nada que você possa ter aqui nessa terra. あなたがこの世界で得られるものとは全く比べ物にならないものです。As coisas daqui, elas todas perecem. O seu carro novo, daqui 20 anos, ele vai ser jogado no lixo, não vai servir para nada. A sua casa nova hoje, daqui 20, 30 anos também vai ter que reformar. ですのであなたが今この地上で持っているもの、例えば車だったりとか新築のね家を持っていたとしても、数年経てば古くなるし、リフォームをしないといけない、買い替えないといけないという一時的なものでしかないです。Mas aqueles que são de Deus vão estar para sempre, eternamente com Ele. ですが神様を信じる者、神様のものを得ているのであれば永遠に生きます。 Vamos colocar de pé. ご起立ください。 Esse é o verdadeiro Natal, amados, que Deus ele deu a sua vida, Ele veio nesse mundo, pisou nessa terra para dar a sua vida e nos salvar. この世に生まれて、そしてこの地を生きて、そして命を捧げられたイエス様が本当のクリスマスです。 E Jesus fez isso para você não ficar no empate, você sair com vitória, porque a Bíblia fala assim que em Jesus nós somos mais do que vencedores. 私たちが勝利を得るためにそれが与えられたのであって、私たちを愛してくださる方によって私たちは圧倒的な勝利者だと、ローマ人の手紙に書いてあります。 Então mude a sua maneira de crer sobre Jesus, creia nele realmente em verdade, não como você crê no Papai Noel. Creia em Jesus como Deus verdadeiro. サンタクロースを信じるのではなくて、イエス・キリストを信じなさい。それが本当のクリスマスです。 Obedeça a ele, obedeça a palavra dele. 神に従って、そして神の御言葉に従いなさい。 Amém? Eu quero estar terminando com uma oração. では祈って終わりたいと思います。 E se você tem desejo de receber uma oração, eu convido você a vir aqui na frente. Talvez você tenha vivido longe de Deus, ou você não tem crido da maneira que você deveria crer, e hoje é dia de você passar a crer da maneira correta. でもしこの瞬間を通して神様の道から離れていて神様のもとに立ち返りたいと、神様のために生きたいという方がいましたら、祈ってほしいという方がいましたら、ぜひ前にお越しになってください。あなたのために祈ります。 Se você se afastou dos caminhos de Deus, hoje você quer voltar, hoje recebe uma oração. 神様のもとに帰りたいんだと、立ち返りたいという方がいましたら、ぜひ前にお越しください。 Venha estar na presença de Deus. 神様の臨在の前、見舞いに来てください。 Esse é o verdadeiro Natal. それが本当のクリスマスです。 Amém? アーメンでしょうか。 Eu vou estar orando, ninguém quer uma oração? 祈りますが、誰か前に来たいなという方はいませんか？ Amém. Vou pedir para os pastores, obreiros orarem. では、牧師たちや奉仕者の方々に一緒に祈ってほしいなと思います。 Assim como nós falamos hoje, Isaías ele falava assim que ele é o príncipe da paz, ele que pode dar paz ao seu coração. イザヤ書9章6節に書いてあるように、イエス様こそが、平安の君です。私たちに平安、その心の平和を与えてくださります。 Porque muitas vezes, mesmo você dizendo que crê em Deus, você indo na igreja, mas muitas vezes você não tem paz, porque ainda falta algo. その多くの人たちは自分の心の平安に欠けているのは何かが欠けているからなんです。 Falta você se achegar a Jesus e falar, Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso dessa paz, essa paz que pode estar o mundo todo atribulado e você poder dormir tranquilo no seu travesseiro. であなたが本当の何が欠けているか本当の意味で見出せたのであれば、あなたはイエス様、あなたが必要なんです。私の人生にあなたが必要です。あなたが欲しいんですということができます。 Príncipe da paz, 平和の君です。 Deus forte, 力ある神。
Vamos estar então orando, agradecendo a Deus, porque Deus enviou a Jesus. Esse é o nosso Natal. Deus, ele pisou nessa terra, ele fez a divisão na história. Vamos louvar a ele, vamos estar orando, que os irmãos possam estar abençoando, orando pela vida dos irmãos. Amém? ではその神様がその私たちのために使わされた方がこの世に生きて、私たちのためにその身を捧げられた方についてその賛美をして祈りましょう。